Uma pergunta muito comum dos pais que hoje têm em casa criança pequena é saber qual a idade de contar certos assuntos. Por exemplo, como explicar para o seu filho de onde que ele veio? Ou, por exemplo, como explicar para o seu filho por que aquele homem gosta de se vestir de mulher, para onde vai depois que morre. E é sobre esse assunto que eu vou conversar agora com a Cristiane Lima, ela que é psicopedagoga. Cris, me conta, existe uma idade certa para a gente tratar desses assuntos com a criança? Não, o importante é ser sempre honesto com a criança, né? E atender às necessidades, às curiosidades. Tem criança que vai ter essa curiosidade mais precocemente do que outros e você não vai poder deixar de atender a essas curiosidades dela, essas perguntas. Cris, então, por exemplo, quando o ente morre, como é que a gente vai tratar desse assunto com a criança? Se a criança é bem pequena, né, está numa idade, né, menor, então é importante realmente tratar de uma forma mais lúdica, porque a criança não vai conseguir compreender realmente essa história de não ver nunca mais, de partir para sempre, então foi para onde, por que isso aconteceu. Mas já quando a criança é maior, é importante realmente falar a verdade de uma forma que ela compreenda e o mais importante, de acordo realmente com a cultura dos pais, com a religiosidade dos pais, no que eles acreditam. Cris, outro assunto também que é bem difícil de tratar, que é responder aquela pergunta que toda criança de 5, 6 anos faz: de onde eu vim? Qual é a idade certa? Existe uma idade certa para a gente falar de sexo, de relações sexuais com as crianças? Mesma coisa, se a criança é menor, é importante realmente você levar de uma forma lúdica, mas não aquela história da abóbora, do alface, da alface, da cegonha não cola mais, né? Hoje em dia não, até porque ela pode recorrer a outras fontes e perceber que o que você falou não é verdade. Isso vai gerar um conflito entre o que o pai está falando, os pais estão falando e o que ela está vendo. Agora, mais uma vez, é importante atender a curiosidade da criança. Se de repente uma criança de 6, 7 anos chegar e perguntar, por exemplo, o que é virgindade, é importante que você explique. Lógico que com as palavras, um certo cuidado com as palavras, um certo cuidado com os termos, mas é importante esclarecer sim essa curiosidade. Ainda nessa questão de sexo, a gente entra no outro assunto, que é a homossexualidade, né? Que idade, existe uma idade, por exemplo, para a gente tratar com essas crianças? Por que aquela pessoa é diferente? Por que tem um coleguinha na sala um pouco mais velho, alguém na escola um pouco mais velho, que é um pouco mais afeminado? Existe uma idade ideal e que princípios a gente deve passar para essas crianças como respeito a essas pessoas ou respeito à diversidade? Em primeiro lugar, agir com naturalidade, né? Mostrar, porque a partir do momento que você começa a dar muita importância ou dar muita explicação, fica parecendo que aquilo realmente é algo do outro mundo. E antes era, hoje em dia não. Então a gente tem que acompanhar a evolução dos tempos. A gente não pode mais negar que existe essa diversidade, que existe pessoas, né, com outro estilo de vida e que tem que ser respeitado como ser humano. Ou seja, você tem que mostrar que realmente são pessoas iguais e que isso é uma realidade que a gente tem que conviver. Não adianta esconder, não adianta negar, porque existe. Cris, eu queria também te perguntar sobre, ainda nessa questão de diversidade, falar sobre drogas, falar sobre bebida. Qual a idade correta para a gente falar sobre isso com a criançada? Porque tem muitos pais que tomam a cervejinha no final de semana, tem muitos pais que, nos casos mais graves, são viciados e tentam passar aquela visão para a criança não fazer aquilo. Como é que esse pai vai conseguir contornar essa situação? Como é que o pai também que não ingere nenhum tipo de bebida, que não ingere nenhum tipo de droga, ele vai conseguir passar esse ensinamento, vai conseguir passar que essas drogas fazem mal à saúde? Educação é uma questão de bom senso, né? Se educa pelo exemplo, não adianta você pregar algo que você não pratica. Se você diz que bebida faz mal à saúde e você bebe, né? Onde está a verdade aí? Você está sendo contraditório. Então, a educação é uma questão de exemplo. E aqui no Brasil, infelizmente, ainda existe uma cultura muito triste que, às vezes, as crianças começam a beber dentro de casa ainda, porque quando ainda é bem pequena, existe aquela história, molha a chupetinha na espuminha da cerveja, na espuminha, como se isso, né, fosse bom, ou dizer assim, não, é melhor beber em casa do que beber na rua. Não, melhor é não beber. Então, se você prega uma coisa, é importante que você pratique. Cris, só para encerrar, eu queria te perguntar também sobre divórcio, que é um assunto muito delicado. Quando os pais se separam, como é que esse assunto deve ser tratado com as crianças, com adolescentes, para que não venham trazer prejuízos? Por exemplo, a gente vê casos de anorexia, vê
distúrbios alimentares, que são causados depressão, principalmente na criançada, que tão jovem já tem problemas tão sérios decorrente de talvez do tratamento errado desse assunto. Como é que deve, se existe uma forma exata para se tratar com as crianças? Tem que ser um processo lento, ou seja, não pode dizer vamos nos separar, no dia seguinte se arruma as malas e sai de casa, ou seja, tem que ser um processo realmente de preparação, mas acima de tudo mostrar para essas crianças que para o amor não existe divórcio, ou seja, eles vão continuar sendo filhos, vão continuar sendo amados, as responsabilidades têm que continuar obrigatoriamente a serem divididas, ou seja, não vai separar pai e mãe, isso é da tua mãe, isso é do teu pai, não. Guarda compartilhada, as responsabilidades existem, pai e mãe se separam, mas não deixam de ser pais dessa criança, ela precisa acreditar nisso, entender nisso, para que esse processo seja da forma mais saudável possível. Então, Cris, só para encerrar, eu queria que você deixasse um recado para o pessoal de casa, fazendo um resumo geral de tudo isso. Como é que elas têm que tratar? Não pensar na idade certa, não é isso? Olha só, eu digo que criança não vem com bula, né? Não tem fórmula para educar. E ser pai e mãe é 24 horas por dia e você ainda faz hora extra, né? É um processo lento, é um processo contínuo e você tem que estar disposto todos os dias a educar e pelo exemplo, né? E você tem que atender às necessidades. Como eu digo, não tem bula, então cada filho às vezes é de uma forma diferente, você tem que atender às necessidades, você tem que responder se a curiosidade aparece, você tem que ser honesto, né? Você tem que ser muito verdadeiro, porque se a criança percebe, ela perde a confiança e vai procurar essas respostas em fontes inadequadas, em fontes equivocadas, que podem realmente levar para o caminho errado. Então tá, obrigado pela entrevista. Gente, então é sempre bom lembrar que educação é uma coisa que vem com amor em primeiro lugar. Espero que a gente tenha ajudado, a Cris tenha ajudado você. Até a próxima.